O Arley, qual que foi os maiores desafios, né, de tocar essa empresa, né? Você falou que é questão mais de medo, e especialmente com a baixa disponibilidade de mão de obra qualificada. Dificuldade tem muito. Eu acho que a primeira que eu enfrentei, assim, quando eu me tornei dono do escritório, eu já tinha uma certa bagagem de contabilidade. Eu já conhecia um pouco de contabilidade. Um pouco, não vou falar muito. Você já entendia como é que era a operação? Já conhecia. Operacional eu saberia o que é ser um contador. Eu sei o que é ser um contador, mas eu não tinha a menor ideia do que é ser um empresário. Porque ser um dono de contabilidade ainda... É completamente diferente. Então, assim, uma das maiores dificuldades foi entender que existem, hoje, para mim, são duas funções. Eu sou contador e eu sou dono do escritório. Então, assim, são coisas que estão juntas, mas são diferentes. Então, o maior desafio foi entender como é ser dono. E coisas que, quando eu trabalhava, eu poderia resolver coisas de contador, mas coisas de dono, não. O dono não era eu. Então, quando você é empresário, realmente você tem que separar algumas coisas. E eu acho que isso é para todo mundo. Por exemplo, o Jason tem coisas de farmacêutico e tem coisas do dono da farmácia. Então, eu não tinha essa experiência, eu não tinha ideia, eu não tinha essa... Porque, por exemplo, você desde criança, você tem essa coisa em você de ser empresário e tal, de ser empreendedor. Eu não tinha. Não sei nem se tenho até hoje, mas eu tenho aprendido. Então, assim, foi difícil entender essa diferença, entender como eu tinha que agir perante essas coisas. Foi muito complicado essa questão de entender, de essa virada de chave. Falar, não, aqui eu não tenho que só aqui fazer as declarações que a empresa tem, fechar aqui os tributos, não é só isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma outra parte que eu nunca me preocupei com ela. Eu tenho que me preocupar se o escritório está indo bem, se está crescendo, se está perdendo cliente, se está ganhando cliente, se tem aí uma defasagem em questão de valores, se o salário dos meus funcionários estão alinhados com os salários que estão sendo pagos no mercado, né? Se eu estou conseguindo mais clientes, se eu estou perdendo clientes, olha, eu preciso atingir aqui uma meta X, eu não me preocupava com isso. Mas agora eu tenho que me preocupar. Então... Isso aí é uma coisa que eu tive dificuldade, tenho dificuldade, estou aprendendo. A questão da mão de obra complicou muito para a gente, para todo mundo, tá? Isso aí, de 10 em cada 10 empresários que sentam para conversar comigo reclamam do mesmo motivo. Todo mundo, você vai perguntar assim, e eu converso com pessoas de muitas áreas diferentes. Sim. São coisas bem diferentes mesmo. Eu até brinco que às vezes sobra muita coisa para contabilidade. E eu tive, num dia, foi até engraçado, eu tive num dia 3 situações diferentes para orientar clientes, onde os clientes vieram me procurar e precisavam que saísse de mim no mínimo de uma orientação. Então eu tive, primeiro, um contato de um cliente, dono de uma farmácia, me pedindo uma orientação sobre questões de legislação próprias de farmácia. Não é questão tributária, é questão de farmácia. Um outro cliente de mineradora me procurando para saber de funções, coisas ambientais, licenças ambientais. E um terceiro cliente me perguntando questões de exportação e importação. Ou seja, se eu fosse saber disso tudo, eu ia ganhar muito bem. Então, mas assim, as pessoas vêm, você precisa ter aquele mínimo de... O mínimo de orientação você tem que dar. Você não pode sair dali, por mais que não seja minha alçada, eu tenho que pelo menos ter um norte para poder direcionar. Até porque são clientes seus e eles confiam em você, né? Sim. Então, às vezes você, até por questão até de para preservar aquele cliente ali, para manter aquele cliente, precisa ter um pouco de orientação, né? Sim, entendeu? E precisa. E até por essa experiência de ter contato com bastante área, a gente acaba pegando mesmo, realmente. O chato fica para quando a pessoa acha que sou eu que tenho que fazer. Eu que tenho que saber tudo. Eu não consigo saber tudo. Então, por exemplo, olha, na questão de farmácia, essa parte da legislação aqui, só um farmacêutico vai saber te falar, porque é junto ao conselho de farmácia. Olha, essa parte ambiental aqui é só um engenheiro ambiental que vai saber te fazer. Olha, exportação aqui é um despachante aduaneiro, existe uma profissão para isso, tal, não é da minha área. Mas assim, voltando à parte do funcionário,
todas essas áreas diferentes, todas reclamam da mesma coisa. Sim. Falta de mão de obra. E já está chegando no nível que está assim, não é falta de mão de obra qualificada, que sempre teve. Né? Sempre teve falta de mão de obra qualificada. Hoje tem falta de mão de obra qualificada. Não, qualquer uma. Dá falta de qualquer mão de obra. Não estou querendo desqualificar ninguém, mas é que você não acha nem aquela mão de obra básica. Você não está achando. Então, no escritório é um grande problema, porque exige um certo conhecimento, né? Exige um certo, porque a pessoa chega, justamente por isso que eu falei, ela precisa ter um norte. Você não precisa saber tudo, mas você precisa pelo menos dar uma direção para a pessoa. E tem essa dificuldade que normalmente eu preciso de pessoas que saibam mais. O que me ajudou muito no escritório? Os pilares que eu tenho. Tá? Então, eu tive rotação de funcionários assim dos últimos anos, coisa que nunca teve no escritório a vida toda. Que sempre foram pessoas assim no escritório que ficaram muito tempo, desde quando eu era funcionário, inclusive eu. Isso facilitava demais para o empresário, né? Muito, muito. Então, de uns tempos para cá, sabia o beabá. De uns tempos para cá começou a girar muito, a rodar muito. E aí eu vi o quão importante é você ter alguns pilares dentro da sua empresa. Você ter alguns pilares. E esses pilares é que estão me ajudando a passar por esses problemas. Porque a gente passa sufoco, mas eu tenho alguns pilares lá dentro. Tanto porque me toma o tempo, essa parte administrativa me toma tempo, tanto que eu não dou conta de saber tudo. Então, por exemplo, eu tenho hoje, inclusive, por coincidência, são 2 irmãos que trabalham comigo há muito tempo. Um há mais tempo, que é meu afilhado. Os 2 são meus afilhados, o Daider e o Dailer, os 2. Então, eu tenho um pilar na parte de trabalhista, é um pilar. Tudo que é da parte trabalhista, ele resolve. Muitas vezes ele vai estar mais atualizado que eu sobre essas partes. E tem o Dailer, que é a mesma coisa, só que no departamento fiscal. E agora ele está encaminhando para a parte contábil também. Aí vem um pouco até do que eu aprendi com a GE. Ele fez já um curso técnico em contabilidade, começou a fazer. Então, fez, já concluiu. Então, tipo assim, ele fez um trabalho no escritório, ele vem aprendendo e subindo também. Então, esses pilares me dão um pouco de tranquilidade. Porque se, por exemplo, se eu tivesse rotação em todos os setores do escritório, eu ficaria maluco. Então, eu tenho esses pilares que são assim, têm extremo conhecimento e são de extrema confiança. Então, eles me ajudam a regular os outros. E agora, graças a Deus, eu estou com uma equipe bacana. Eu estou com pessoas no escritório hoje que, assim, eu creio que todos eles poderiam ser pilares daqui a algum tempo. Então, são pessoas que... É engraçado como você acaba se aproximando de pessoas que têm mais o seu perfil, né? Então, as pessoas que estão no escritório hoje, você vai pouco lá, Jetlin, sabe mais disso. Todas as pessoas que estão lá hoje, elas são um pouco parecidas comigo quando eu comecei. São mais retraídas, falam baixo, tímidas, têm até um pouco de dificuldade de conversar. Eu era exatamente assim quando eu comecei. Então, são pessoas que têm o meu perfil. Foi inconsciente isso, mas acabou chegando, e são pessoas que vão pegar a linha de trabalho que eu tenho, que vão aprender. Então, esses pilares são muito importantes. Eu acho importante toda empresa ter isso para te dar mais segurança, porque se rodar tudo ao mesmo tempo, você fica maluco.